Fala, Vanderlei. Boa tarde, agora é mais tranquila a nossa conversa, né? Boa tarde. Graças a Deus, agora já são e salvo aqui no Brasil. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, resumindo, claro, o que aconteceu? Como é que era essa história de velejar e chegou próximo de Sri Lanka, o barco pifou, e aí o que aconteceu? Bem, eu sou tripulante de barco, né? Eu comecei com um navio cruzeiro e depois eu estava fazendo uma viagem de volta ao mundo. Terminei na Tailândia, já quase sem dinheiro. O meu sonho era chegar na Europa. Então, eu comecei a frequentar um lugar onde os velejadores se reuniam. Conheci um pessoal de um barco que me convidou a fazer a travessia da Tailândia até o Sri Lanka. Fiz essa primeira travessia, mas eles já tinham outros tripulantes arranjados para o Sri Lanka. Eu embarquei em um segundo barco no Sri Lanka. A gente passou mais ou menos 15 dias preparando esse barco. Quando já estava tudo pronto, nós tocamos em direção ao Djibouti, na África, que é a entrada do Mar Vermelho. A ideia era subir o Mar Vermelho, passar o Canal de Suez e entrar no Mediterrâneo em direção à Europa. Nesse meio tempo, o corona começou a se intensificar e aí a gente saiu do Sri Lanka no fio da navalha, quando já estava quase fechado o país. Mais ou menos 3 dias antes, eles já não deixavam a gente sair da marina. A gente teve que provisionar tudo que precisava para a travessia, comida e gasolina e tudo mais, diesel, na verdade, através de amigos que a gente fez locais, e aí a gente conseguiu sair. Só que no segundo dia de navegação, já sem vento, porque também a temporada de monções está mudando, a gente teve que acionar o motor. O motor acionado depois de 1 hora acabou quebrando, a gente não sabe como, a caixa de câmbio deu algum problema, e aí enviamos um sinal de alerta para a Guarda Costeira do Sri Lanka, que também enviou para os barcos que estavam na região. Um barco nos aproximou de nós, tentou nos ajudar. Foi uma cena de filme durante a noite, as ondas estavam muito altas, o nosso mastro começou a se chocar contra o barco deles, não conseguiram nos resgatar, não conseguiram nos ajudar. Veio um segundo barco que estava indo em direção ao Sri Lanka, esse conseguiu nos rebocar até a costa do Sri Lanka. Lá, o governo já alegou que o país estava fechado e que não poderiam receber a gente lá dentro. E aí, como você descreveu, foi quando começou a negociação através da Embaixada do Brasil, da Alemanha e da Austrália. A Austrália era a embaixada do capitão do barco, dono do barco. Foi a que protagonizou toda a negociação para a gente entrar, mas eles nos deixaram entrar com uma condição de que a gente saísse do país, fosse por terra, por avião ou por barco, arrumasse o barco e continuasse, seguisse a viagem. Então foi, em resumo, bem resumido, isso que aconteceu com a gente por lá. Tudo isso quantos dias? Entre a nossa primeira saída e eu consegui voltar para o Brasil, foram mais ou menos 24, 25 dias, dos quais a gente passou mais ou menos 8 ou 9 à deriva. 8 ou 9 à deriva. Uma pergunta, qual o instante que você mais temeu? Olha, Vanderlei, como esse mundo da vela, ele acaba tendo muitos aventureiros e pessoas que não têm muita experiência e às vezes compram um barco aí sem saber muito bem. Eu tive que meio que tomar a frente da situação toda quando a gente ficou à deriva. Tive que ligar para a guarda costeira, tive que fazer todas as comunicações com os capitães dos outros navios, porque o capitão do nosso navio, que era o dono do barco, ele não tinha muita noção, muita experiência. Então, esse momento foi um momento de um pouco de temor, porque eu tive que, ao mesmo tempo, acalmar a tripulação, os outros meninos que eram tripulação, e ao mesmo tempo manejar toda a situação. Foi bem pesado. E também quando a gente voltou, porque as informações que chegavam para a gente no barco eram todas muito truncadas, então se falava de que tinha alguma coisa errada, de que eles não iam deixar a gente entrar, e no caso de eles não deixarem a gente entrar no país, a gente teria que ficar simplesmente lá. A gente não tinha motor para continuar, os ventos já não estavam favoráveis, então foi um momento bastante tenso. Quantas pessoas tinham no barco? Nós éramos em 5
e um cachorro. Bom, o cachorro nem sentiu, né? Para ele era uma curtição, né? Não, o cachorro tava como se nada fosse. Flávio Prado vai falar com você. Diga, Flávio. Ô Marcelo, que tipo de pessoa você é? Esse tipo de situação te motiva mais? Você pretende fazer uma aventura ainda maior? Ou você desistiu depois desse sufoco? Olha, cara, velejar sempre foi um sonho e velejar tem a ver com risco, tem a ver com essas coisas que podem acontecer. Então, isso me motivou mais, na verdade, mas eu preciso de um tempo de descanso, não vou mentir, preciso um pouco de paz, vim para casa de um amigo fazer a quarentena, né, o auto-isolamento, e vou passar esses dias bem relaxado, e depois a gente pensa, a minha ideia é ir para a Europa e lá tentar me engajar mais nesse mundo dos veleiros. Outra coisa, vocês tinham noção lá, deriva, do que estava acontecendo, da real gravidade dessa pandemia do coronavírus? E acrescentando, não deixaram você se aproximar em função do coronavírus? E esse cara pode estar trazendo aí o vírus para nós, ou mais vírus para nós. É nessa linha. Exatamente. O que aconteceu no Sri Lanka, que é muito complicado, é uma falta de informação, é até uma coisa que a gente está vendo aqui no Brasil. Eu me surpreendi negativamente ao voltar para o Brasil. A desinformação das pessoas fazem com que elas não saibam como reagir a isso. Então, nós já estávamos isolados de qualquer tipo de contato humano há mais de um mês, vamos dizer assim, porque desde antes a gente já estava na Marina, a gente não estava tendo contato com os locais. Quer dizer, a última pessoa que poderia ter trazido o corona éramos nós, né? Mas ficou lá, o clima começou a ficar muito estranho com relação aos brancos, começou a rolar uma estigmatização, como se a gente fosse quem estava trazendo o corona para o país. Então, um pouco antes de estourar mesmo toda essa questão do corona mundialmente, eles já estavam se negando a vender refeições para a gente. Já você entrava num lugar, as pessoas já perguntavam: você está com corona? De onde você vem? Como que está o corona no seu país? Então estava um clima bastante hostil no Sri Lanka. E como lá as instituições não funcionam de maneira muito efetiva, as pessoas acabam tomando decisões da cabeça delas. Então, o pessoal, o capitão da Marina mandava a gente para o governo mandava a gente para o agente portuário, enfim, ficava esse jogo do empurra, e a gente, no meio disso tudo, sem poder entrar, e as nossas provisões diminuindo, a nossa comida, a nossa água diminuindo, mas felizmente a gente conseguiu chegar a um bom termo. Ô Marcelo, você falou os brancos estão trazendo o corona. Qual é a população predominante no Sri Lanka? O povo do Sri Lanka eles são muito parecidos com os indianos, né? Eles que não me ouçam, porque eles não se gostam, assim, é pior que brasileiro e argentino. Mas eles são muito parecidos com os indianos, eles se chamam de singalis, né? E aí é muito fácil de discernir, assim, quem é estrangeiro e quem não é. Então, na rua, você é um holofote, e como o turismo ainda está começando lá, não é muito normal ver muitos brancos por lá ainda. Ô Marcelo, você precisou de uma vaquinha, né? Porque acabou o dinheiro, você falou. E como é que funcionou isso? Você foi lá no banco, se apresentou para pegar o dinheiro, chegou a vaquinha, como é que foi a coisa? Cara, essa é uma parte, assim, que foi muito legal, porque, assim, um amigo meu de infância me ligou um dia e eu expliquei toda a situação que eu estava vivendo. Já estávamos há mais de 10 dias na Marina, e a situação na Marina era extremamente hostil, extremamente precária, a nossa comida cada vez diminuindo mais. E o meu amigo falou para mim: cara, você vai esperar o quanto? E assim, corri o risco, a Embaixada do Brasil já me sinalizava que corria o risco dos aeroportos fecharem e eu não consegui sair do país. E é um país que não tem estrutura para lidar com essa pandemia. Então meu amigo falou: cara, é para ontem, vamos criar uma vaquinha aí e tal, porque eu não tinha condição de pagar um voo. Os voos para o Brasil estavam mais ou menos $2.000. E aí criamos a vaquinha. Para minha surpresa, a vaquinha funcionou muito legal. Só que eu fui pego de surpresa pela companhia aérea, né? Que eu não sei
pode citar, não sei citar o nome ou não, eles simplesmente, um dia antes do meu embarque, eu tinha um voo do Sri Lanka até Paris e de Paris até o Brasil. No dia do meu embarque, um dia antes do meu embarque, eles simplesmente disseram que eu não poderia embarcar para Paris, porque eu não estava autorizado a fazer trânsito. Eu me informei, fui atrás, e sim, eu estava autorizado. Consegui um e-mail do cônsul da França no Brasil, consegui e-mail do embaixador da França no Sri Lanka, do aeroporto Charles de Gaulle em Paris, e da Air France, que seria o segundo trecho que eu faria, afirmando que eu podia fazer essa conexão. Mesmo assim, a companhia aérea se negou a me levar. Eu tive que comprar no último minuto, já com o carro da embaixada lá para me buscar, tive que comprar uma outra passagem, que ao invés de $2.000, acabou custando $2.450. Para quem não sabe, o nosso dólar maravilhoso está custando 5,10, né? Devido à nossa conjuntura política. E aí eu acabei sendo aí roubado nos $800 que eu já tinha pago, mais os $2.400 que a companhia aérea me cobrou. Então a vaquinha não vai chegar. Agora a gente continua nessa campanha de tentar recuperar esse dinheiro, porque voltando agora, sem ter como trabalhar e sem ter como recuperar esse dinheiro, vai ficar bem difícil para mim. Bem, Marcelo, para fechar, essa foi uma luta, né? É muito mais fácil velejar. Um grande abraço para você, obrigado pela participação. Bom retorno. Eu que agradeço, Vanderlei. Obrigado pela força. Mesmo antes aí de eu poder ser aceito na Marina, vocês me ajudaram muito divulgando. Muitas pessoas me procuraram e isso foi muito positivo para o meu regresso aí. Se a Jovem Pan ajudou, a gente fica feliz. Grande abraço, Marcelo Guglielmi. Valeu, meu querido. Um abração, obrigado, seja feliz.